verdade para o tempo do fim. Louvor, palavra, alegria, ensinamento bíblico e a participação do ouvinte. Programa Verdade para o tempo do fim. Na apresentação de Alexandre Bernardes. Um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Está no ar mais um programa Verdade para o Tempo do Fim. Comigo, Alexandre Bernardes, hoje com a Fabiana, com o Jorge, com o Wesley na mesa de som. Agora são 11 horas 45 segundinhos, dia 13 de dezembro de 2020, o ano que nunca existiu, né? Pois é, nós vamos até o final desta programação em 97,3 FM, Rádio Adore de São Paulo, para toda a grande São Paulo, cidades do interior também, ou para o Brasil e o mundo, pelo aplicativo da Adore FM. Você baixa no seu smartphone, no Play Store ou no iOS, ou ainda pode ouvir também pelo site www.adoresempre.com.br. O nosso encontro marcado todos os domingos, das 11 ao meio-dia. O programa de hoje está muito especial, quero ganhar tempo, já indo para o momento da saúde mental com a Fabiana, e se prepare que tem muita bênção para você hoje. A verdade para o tempo do fim, com Alexandre Bernardes. Momento da saúde. Momento da saúde. Bem-vinda, Fabiana, boa tarde, aliás, bom dia. Bom dia, Alexandre, prazer estar aqui com você. Bom dia, Wesley, bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes da rádio Adore FM 97.3, a rádio do seu coração. Queridos, hoje daremos sequência à segunda parte do testemunho da nossa ouvinte e minha xará, a Fabiana. Eu gostaria de lembrar a vocês, passar a vocês uma informação. Em sua esmagadora maioria, as doenças se iniciam na mente. Daí a importância de compreendermos também os sentimentos envolvidos, pois as emoções também têm a capacidade de nos adoecer. E nesse momento, o nosso objetivo é mergulhar fundo nas causas que levaram a Fabiana ao desenvolvimento da esclerose múltipla, que é uma doença autoimune. Podemos dizer que a esclerose múltipla é a rigidez, endurecimento do sistema nervoso central. E os neurônios, eles perdem a sua função, deixando de falar entre si. E mais, não é possível ser curada. Atenção, não tem cura aos olhos da medicina tradicional, mas não aos olhos de Deus. Não existe problema que não possa ser solucionado. Não existe doença que não possa ser curada. Quando a Fabiana teve os seus primeiros sintomas de esclerose múltipla, foi em 2010. Ela estava com 33 anos de idade e no final da faculdade. Ela estava cursando fisioterapia. Nessa época, ela levava uma vida desregrada. Sentia um vazio na alma que chegava a doer. E buscava preencher essa ausência com comida. Ao chegar da faculdade, tarde da noite, ela ia jantar. A qualidade do alimento não importava. O que interessava era a quantidade. E os docinhos, as massas, os alimentos ricos em gordura. Não foi à toa que ela chegou a pesar 105 quilos e, consequentemente, sofrer com obesidade grave, que traz, queridos, várias outras doenças. E ela dizia o seguinte: na minha adolescência, as ideias suicidas, elas estavam sempre presentes na minha mente. Na fase adulta, de forma inconsciente, eu escolhia comida. Eu sabia que estava me matando, mas pelo menos me consolava. O primeiro sintoma da esclerose múltipla foram as quedas. Cara, eu caía do nada. Simplesmente perdia a força e quando eu via já estava no chão. Eu tinha um problema no meu joelho e por isso os médicos e eu também acreditávamos que a culpa era do meu peso. Em seguida, eu passei a sofrer de diplopia, que é visão dupla. Eu enxergava tudo dobrado. Devido a isso, fui encaminhada para o neurologista, que logo no início ele achava que fosse
tumor cerebral. Não era. O próximo sintoma foi dormência dos pés até abaixo dos seios. Exatamente. Começava nos pés e vinha até abaixo dos meus seios. E eu senti então uma dormência. E também devido à minha visão dupla, eu tinha dificuldade até para calçar os sapatos. E quando eu trocava os pés, eu não chegava a perceber. E tudo piorou com outro sintoma que apareceu. Falta de coordenação motora e força muscular. Se eu sentava, não conseguia levantar. O cérebro mandava ordem, mas a falta de equilíbrio, força muscular, coordenação não me permitiam ficar de pé com a agilidade que eu tinha no passado. Precisava de ajuda para ficar de pé. E nessa época eu andava me escorando pelas paredes. A impressão que as pessoas tinham quando me viam é que eu estava sofrendo com as sequelas de um derrame. Quando parei de andar, fui internada. A esclerose múltipla, ela atinge tanto a musculatura estriata quanto a musculatura lisa. Na prática, sabe o que isso significa? Que eu parei de urinar e evacuar. Isso mesmo. Para conseguir fazer xixi e cocô, eu passei a tomar remédios. E também a minha dicção foi afetada. Falava bem devagar. Fui internada por 10 dias na Santa Casa de Misericórdia, onde eu fiz uma bateria de exames e fecharam o diagnóstico. E era um tipo de esclerose múltipla que se dividia entre surto e remissão. Os médicos me diziam que os movimentos, uma vez perdidos, perdidos para sempre. Naquela época acreditava-se que os neurônios não tinham a capacidade de se regenerar. E o tratamento seria à base de medicamentos, interferon, corticoides, psiquiátricos para depressão, e que o uso dos remédios auxiliariam na remissão da minha doença. A doença na fase do surto, ela ataca com toda força. Ela trazia limitação de movimentos até para as atividades mais básicas. E quando a doença entrava em remissão, eu tinha melhora dos sintomas. É muito importante entender que o paciente não entra em surto do nada. Não, muito pelo contrário. Gente, presta atenção, existe um gatilho. É como se um botão fosse acionado e fazia com que a doença se manifestasse em mim. E no meu caso, o gatilho estava intimamente relacionado com as minhas emoções, que estavam desequilibradas. Que emoções eram essas? Sentimentos de desamparo, de não ser amada, sentimentos de não aceitação e um sentimento muito forte de injustiça devido a uma situação pela qual eu passei. Eu contava e recontava o caso. E sempre que eu fazia, meu peito doía e parecia queimar. E isso apesar de já fazer algum tempo do ocorrido. Eu lembrava o quanto eu havia sido injustiçada. E aí eu dizia bem alto para quem quisesse ouvir: eu vou ter um câncer! Eu vou ter um câncer! Há uma psicóloga americana que ela define a esclerose múltipla como sendo a rigidez das ideias. Que coisa fabulosa! Era exatamente assim que eu vivia, com as minhas emoções endurecidas. Eu não conseguia me libertar do sentimento de injustiça que me consumia. Vocês me ouviram bem? Ouviram que esses foram os gatilhos para que a doença se manifestasse? Hoje eu entendo que a falta do perdão e a culpa mudam a química do cérebro e em seguida repercute para todo o organismo. Nessas ocasiões eu percebia que a doença iria se manifestar. As funções do meu corpo falhavam. As pernas e a bexiga paravam de responder aos meus comandos. Aí eu pensava: droga, de novo. Mas eu não ia para o hospital. Comprava os medicamentos na farmácia e pagava para que uma enfermeira me aplicasse. Vivi dessa forma durante 3 longos anos. E entre os prejuízos que tive com o tratamento, à base de medicamentos, foi a dependência emocional. Eu precisava ter comigo os remédios para ir a qualquer lugar.
Entendi que o meu corpo só funcionava à base de medicação e que o meu bem-estar... Cara, que doido. O meu bem-estar, era isso que eu pensava. Que o meu bem-estar dependia das medicações. Eu tenho um objetivo muito claro aqui nesse momento, ao falar com você, que é te ajudar a compreender que você precisa liberar e pedir perdão. Que a raiva e que o ressentimento e que a culpa, tudo isso inflama o seu organismo. Mas ficar doente também teve o seu lado positivo. Teve sim. Lembram do quanto que eu era carente? Do quanto que eu sofria pela sensação de falta de amor? Da rejeição que eu sentia desde a gestação porque a minha mãe me rejeitou no ventre, tentando inclusive várias vezes o aborto? Eu até brinco quando digo que eu era como um cachorrinho sem dono. Sabe? Cachorrinho perdido no meio da rua. Qualquer um que passa a mão na cabeça já leva embora. Eu era assim. Antes do diagnóstico da esclerose múltipla, eu nunca tinha ficado doente. Nem gripe eu pegava. E agora, com todos esses sintomas, descobri um lado da minha família que até então eu desconhecia. Eu era tratada com carinho, com atenção, com cuidado. Aí eu pensei, então é isso? É assim? É só dizer que estou com dor e eu ganho colo? Ou seja, a doença também pode trazer ganhos. E são muitas as pessoas que passam a viver em ciclo vicioso para terem a atenção e carinho que deveriam receber naturalmente no dia a dia. O que me fez quebrar esse ciclo foi perceber que eu precisaria abrir mão da liberdade. Sim, porque agora, quando eu queria fazer algo ou ir a algum lugar, me diziam, não, você não pode ir, você vai passar mal. Entender que teria que abrir mão da minha liberdade de escolhas me fez renunciar aos cuidados que a doença trouxe. E o ponto da virada foi uma conversa que tive com Deus. Tive várias, mas essa foi diferente. Em um dia triste, chorosa, reclamando com Deus, eu dizia, Por quê? Por quê? Por quê, Senhor? Por que eu? Eu nunca fui feliz e agora isso? Eu sou muito jovem para ficar jogada em cima de uma cama e nem exercer minha profissão. Não é justo. Não bastou toda a injustiça que eu já vivi? Com uma voz mansa, apaziguadora, o Senhor me respondeu com 2 perguntas. Filha, o que você tem feito pela sua saúde? Como está o seu estilo de vida? E a resposta a essas perguntas que o Senhor me fez, eu vou te contar na próxima semana. Fica nesse momento com essa música da Joyce Carnassale, falando sobre Jó. E não deixe de adorar, independente do momento que você vive. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou
Bernardes. É isso aí, programa Verdade para o Tempo do Fim. Você já percebeu que essa frequência 97.3, ela vai ser apenas de uma denominação, da Deus é Amor. E muitos estão se perguntando, o que vai acontecer com o programa Verdade para o Tempo do Fim? Nessa transição nós vamos estar em outra frequência. Como é que você vai saber qual é a frequência? Então, é importante que você tenha o nosso WhatsApp, tá? Eu vou passar ele agora, eu passo em 2 sessões, lembram-se? Eu passo na primeira sessão, na última sessão, que é para quem quiser participar do programa de intimidade com Deus. E vou passar agora nessa sessão, só que essa sessão agora não é para você chamar eu agora. É só para você aí deixar anotado, tá? Por quê? Porque quando você perceber que essa frequência já está a cargo apenas da Deus e Amor, e você entender que o programa Verdade para o Tempo do Fim já não estará mais nessa frequência, então você vai entrar em contato conosco pelo WhatsApp, que você vai anotar agora, e lá nós vamos informar a você qual é a nova frequência. Então anote aí, mas repetindo, não me chame agora não, tá? Não é para esse momento, é para você deixar aí arquivado, tem que repetir, para o pessoal entender. Deixar arquivado para você saber lá na frente, através dele, qual é a frequência nova que nós vamos estar. Então anote aí e deixa guardadinho na agenda, não perca, hein? 11, que é o prefixo, 9, 58, 17, 35, 91. Repetindo, 11, 9, 58, 17, 3591. Então, aproveitando a audiência rotativa, se você chegou agora, vou dar mais uma vez de último recado aí. Então, até o final do mês, tá certo? Nós vamos estar aqui, né, no caso, até o final deste mês. Só que como vocês já estão sabendo aí, ouvindo nas vinhetas, esta frequência 97.3 será de outra denominação, apenas da Deus e Amor. Então o programa Verdade para o Tempo do Fim, nessa transição, continuará em outra frequência. Estou repetindo porque a audiência é rotativa, tem gente que ligou o rádio agora. Então anote o telefone do Zap, deixa guardadinho aí, não é para chamar agora, tá? Quando você perceber que nós não estaremos mais no ar nesta frequência, chame nesse Zap que você vai anotar agora, para a gente passar então a frequência nova já a partir de janeiro. Vamos lá de novo? 11 9 5817 3591. 11 9 5817 3591. Terceira e última vez então. 11 9 5817 3591. Nós vamos ter um testemunho, uma vez que esse programa é voltado para a intimidade com Deus. E hoje nós vamos ter um tema fantástico, e não vai se esgotar hoje também, né? Eu acho que ele vai ser dividido em 3 programas aí, que é o equivalente ao nosso término nesta frequência, até o final do mês, sobre a importância da oração intercessora. É mais uma forma de se orar nos momentos de intimidade com Deus e a sós com Jesus e com Cristo. Então tome nota, porque você precisará anotar as passagens e todos os tópicos que nós vamos passar aqui para você praticar, então, sobretudo a orientação da semana. Inclusive, no final do programa, a gente fecha com o Zap para você que quer saber mais profundamente esta prática de intimidade com Deus através da nossa lista de transmissão ao longo da semana, com meditações, sobretudo, diárias, tá bom? Muito bem. Antes disso, de nós irmos, então, para o testemunho da Sônia Santos, um grande abraço, Sônia Santos, um beijo no seu coração, que é uma ouvinte que está praticando momentos de intimidade com Deus e a sós com Cristo. O Jorge vai ler uma reflexão. Qual é a reflexão que você tem aí para ler, Jorge? A reflexão que tenho para ler é sobre a palavra de Deus, né? Deus deseja que o homem exerça suas faculdades de raciocínio. E o estudo da Bíblia fortalecerá o espírito como nenhum outro estudo pode fazer. É o melhor exercício mental e espiritual para a mente humana, é a leitura da palavra de Deus. Que bênção! E quando nós estamos nos momentos a sós com Cristo, nós também estamos meditando na palavra de Deus.
E nós vamos aprender em breve como, através desses momentos a sós, meditar na palavra de Deus e, sobretudo, ter de Deus a confirmação de que é Ele que está nos dirigindo para certo caminho, para que a gente aprenda a fazer a vontade dEle. Vamos então para o momento do testemunho. O testemunho da ouvinte Sônia Santos. Ouça só. Programa A Verdade para o Tempo do Fim. Momento do testemunho. Bom dia, meus irmãos, em Cristo Jesus, irmão Alexandre Bernardes, graça e paz para todos. Estou aqui para contar a minha experiência que eu estou tendo com Deus na madrugada, muito bom. O primeiro dia, o inimigo tentou, colocar medo, eu senti um medo. Inclusive senti também tontura, Só que eu não desisti. Aí eu mostrei para o diabo quem é que manda. Quem manda é Deus. Perseverei na oração, como eu estou perseverando também durante o dia. Como eu sou de área de risco, eu não saio muito, eu estou em casa. Mas, graças a Deus, estou tendo essa experiência com Deus. O inimigo ele tem se levantado da direita, da esquerda, de frente, aqui na vizinhança, mas estou firme. Vou perseverar até o fim. Porque a Bíblia diz, quem perseverar até o fim será salvo. E vale a pena, perseverar. Graças a Deus estou feliz, estou muito feliz. E eu senti a presença, quando eu perseverei na oração, eu senti muita presença do Senhor. Tive uma experiência com Deus e eu senti um vento assim no meu rosto, um vento assim diferente. Aí eu olhei, eu falei assim, mas não tem porta aberta, E eu senti assim, e eu chorei, Eu falei, eu creio que é a presença do Senhor, Aquele ventinho bom no rosto, um ventinho agradável, suave. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estou tendo essa experiência com o Senhor. E o Senhor falou assim no meu coração e no meu pensamento, que sem santidade, ninguém verá Deus. Que é para nós ser santo como Ele é. Porque a santidade, ela gera intimidade. Essa foi a experiência que eu tive, Que eu estou tendo com o Senhor. Estou muito feliz mesmo. Porque eu só corria atrás do material para lá e para cá e esquecia, Esquecia das orações, Principalmente na madrugada, E esquecia. Então, graças a Deus, estou tendo essa experiência com meu Deus, Porque primeiro buscar o reino do céu, Buscar a sua justiça e seu reino e ademais Ele acrescenta. Não adianta a gente correr atrás. Ele acrescenta, Tudo no tempo dele também, não é no nosso tempo. Graças a Deus, obrigado por tudo, Essa é a minha experiência que eu estou tendo com Deus na madrugada, Muito obrigado mesmo, irmãos. Então, persevere, não desista, porque vale a pena, Vale a pena. Que naquele grande dia nós vamos chegar perto do Senhor, E falar para Ele, valeu a pena. Chegar até aqui as perseguições, as calúnias, a defamação, Valeu a pena. Amém? Graça e paz para todos. Fiquem com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e um bom dia. Você está ouvindo o programa Verdade para o Tempo do Fim, na apresentação de Alexandre Bernardes. Eita, testemunho forte, hein? O que você achou desse testemunho, Jorge? Muito bom, muito edificante, viu? Louvado seja Deus, Louvado seja Deus mesmo, muito bom. E a Fabiana, o que você achou, Fabiana? Gostei muito daquela parte que ela fala que sem santidade é impossível ver a Deus, Essa parte foi interessante mesmo. E a Bíblia confirma as palavras, Realmente toca no coração. Toca no coração. E hoje nós vamos tratar de mais um ponto. Cada programa é como se fosse uma corrente, um elo ligado ao outro. E na prática de intimidade com Deus, temos aprendido várias formas de oração. Orar agradecendo, louvando, orando por pedidos, por clamor, súplicas.
Vários tipos de oração. E vamos falar agora sobre a oração intercessora, que é uma das orações mais poderosas, a oração intercessora. Nós vamos então, a partir de agora, preste bem atenção, ao final da programação, eu vou passar o zap do programa Verdade para o Tempo do Fim, do Ministério no caso, tá? Para você nos acompanhar ao longo da semana, para você ter as orientações adicionais para você praticar durante a semana, receber essas bênçãos também, como a Sônia Santos, que já testemunhou, a Patrícia, que já testemunhou também, e com certeza você será um testemunho de vida também, para a honra e glória de Deus. Amém? Vamos então para o momento da palavra. A verdade para o tempo do fim, com Alexandre Bernardes. Estudo da palavra. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Prepare o seu coração. Vamos falar com Deus. Amoroso Deus e Pai, mais uma vez, te agradecemos pela oportunidade de comunicar Jesus através dessa grande emissora. Milhares de pessoas estão ouvindo agora, estão sedentas de uma palavra de esperança no mundo de desesperança, de uma palavra de conforto no mundo de angústia, porque fomos chamados para sermos luz e sal da terra. Então, se conosco a partir de agora, concedendo-nos a mente de Cristo para entender a tua palavra, além de compreendê-la, colocá-la em prática e viver, ó Pai, os melhores dias que estão por vir, que é na tua companhia. E assim o seu nome será honrado e glorificado perante toda a humanidade. E aí virá o fim. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então trabalhar hoje a importância da oração intercessora. Jesus foi o nosso maior exemplo, digamos assim, de intercessão. Ali nas últimas orações de Jesus, Jesus orou pelos discípulos, não é? Disse, Senhor, não te peço que os tire do mundo, mas que os proteja de todo mal. A oração intercessora realmente tem poder. Sabe por quê? Olha essa reflexão. Faz parte do plano de Deus conceder-nos em resposta à oração da fé aquilo que ele não outorgaria se assim não pedíssemos. Ou se ou não pedíssemos assim. Fabiana, comenta para nós aqui essa reflexão. Faz parte do plano de Deus conceder-nos em resposta à oração da fé aquilo que ele, Deus, não outorgaria se ou não pedíssemos assim. Sabe o que me veio em mente, Alexandre? A minha amiga Jane. A Jane, ela tinha uma certa tristeza no coração dela porque as filhas estavam distantes do Senhor Jesus. E aí, quando ela orava, ela dizia assim, Senhor, eu as criei da melhor forma possível. Fiz tudo o que deveria fazer conforme o meu entendimento. Agora não posso fazer mais nada. Sabe qual foi a resposta do Espírito Santo para ela? Levanta e vá orar pelas tuas filhas. Faça a sua parte para que eu faça a minha. Então, meus queridos, não pense que você pode desistir aí do seu marido, da sua filha, do seu vizinho, do seu pai, da sua mãe. Não. Não desista. Faça a sua parte. Se você pedir, o Senhor vai te responder. Isto é intercessão. Por exemplo, é na Bíblia que a mãe angustiada, o pai saudoso, o jovem desempregado, entre outros, buscam alento, não é? Buscam alento. Verdades tão seguras promessas como algumas, por exemplo. A Fabiana vai ler Tiago, capítulo 5, versículo 16. O que diz aí, Fabiana? Tiago 5, versículo 16. Na minha Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Um outro texto também, nós vamos ler aqui uma bateria de textos, depois vamos fazer um apanhado de comentário. Um outro texto que é importante, porque se nós pedimos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve. Por exemplo, o que diz 1 de João, capítulo 5, versículos 14 e 15? A Fabiana vai ler também esse texto. E esta é a confiança que temos,
que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Então, muito pode a oração do justo. Porque a eficácia nessa oração, a súplica do justo. E quando nós pedimos segundo a vontade de Deus, hein? Segundo a vontade de Deus, isso é muito importante. Daqui a pouco nós vamos ler aqui a oração de Daniel. É muito importante isso. Não é colocar Deus na parede, determinar, né, que Deus faça isso, que Jesus faça aquilo, não. É irmos em humildade de espírito, confessando, olha que interessante que foi lido agora há pouco, confessando nossas faltas uns aos outros. E aí, segundo a vontade de Deus, sabe por quê? Porque se nós não entrarmos em humildade diante de Deus, não começarmos orando em humildade, Satanás ele vai dar risada da nossa cara. Ele vai reivindicar também as mesmas promessas para a própria vida dele que a pessoa vai estar pedindo. E obviamente que Deus não poderá responder aquela oração. Então, precisamos começar orando, nos humilhando, confessando nossas faltas e sempre segundo a vontade de Deus. É através da Bíblia que nós somos instruídos também a orar com persistência, como a Fabiana comentou aqui no testemunho. Nunca esmorecer. Lucas capítulo 18, versículo 1. O que diz? E a Fabiana vai ler também esse texto. Lucas capítulo 18, versículo 1. A importância de nós persistirmos em oração, não desanimar, não esmorecer, não desistir. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer. Olha lá, sempre e nunca desfalecer. Muitas das vezes a gente é tentado a desistir. Ah, parece que não está mudando nada, parece que não está dando nada certo. Claro, pode ser que nós estamos começando a oração de forma errada, não é? A gente de repente tem algum pecado acariciado, não abandonado, não confessado. Lembra-se que nós temos estudado? A questão da importância de nós orarmos confessando os pecados pelo nome, abandonando, pedindo o espírito de arrependimento, pedindo que Deus nos faça enxergar a malignidade do nosso pecado, pedindo que Deus revele o nosso caráter. Daqui a pouco, na oração de Daniel, que eu acho tremendo, nós vamos entender isso como a cereja do bolo. Sabe, se a gente não começa dessa maneira, é porque, devido a isso, que Deus não está respondendo. A gente desanima, não está acontecendo nada, não está mudando nada, né? Mas nós estamos diante de Deus em dia, amém? Olha que maravilha você poder dobrar o joelho, estar com a consciência limpa e orar assim, por exemplo: Senhor, ouça a minha oração em relação a esta questão, em relação a esta pessoa, levando em consideração que eu tenho procurado andar em retidão diante de ti. Eita! O inimigo, ó, ele corre, ele tem medo, ele treme na base, sabe? Treme na base. Antes de o Jorge ler um texto, me veio um aqui em mente. Olha que interessante, hein? Está lá em Atos capítulo 19. Tinha um pessoalzinho ali, né? Que eles eram exorcistas, judeus ambulantes ali, tentavam invocar o nome de Jesus. Está ali em Atos 19, versículo 13. Tá certo? E eles invocavam o nome de Jesus Cristo sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E o versículo 14 de Atos 19 diz assim: e os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Olha o versículo 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Olha só, hein? Você, meu amigo e minha amiga, daqui a pouco você vai ver na oração de Daniel, você é conhecido pelo nome lá no céu, amém? A sua oração é ouvida lá no céu, como foi ouvida a oração de Daniel. Mas olha, se você andar diante de Deus em autoridade, daqui a pouco nós vamos ler um texto desse, com a consciência limpa, começando em humilhação, confessando os pecados, pedindo arrependimento verdadeiro, Satanás não poderá dizer isso para você que disse para esses aqui. Porque ele vai dizer: eu sei quem é esse aí. Eu conheço esse aí. Eu conheço o João. Eu conheço a Maria. Né? Eu conheço o fulano ciclano. E também conheço Jesus. O inimigo treme na base.
porque ele não poderá reivindicar esta oração para ele próprio. Olha que coisa profunda. O Jorge quer comentar alguma coisa antes de a gente avançar. Quando Pedro ele foi preso, Atos 12, verso 5, diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E antes de eles terminarem a oração, Pedro já estava lá, já vendo eles orando por ele. Ele já foi liberto, né, pelo anjo. Então, muitas vezes acontece isso. A gente está orando, se for da vontade de Deus, antes de terminar a oração, a bênção já chega. Amém. E a Bíblia nos ensina a orar com fé. A Fabiana vai ler Tiago capítulo 1, versículo 5, primeiramente. O que diz aí, Fabiana? Tiago capítulo 1, versículo 5. Diz assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dado. E o que diz em Marcos capítulo 11, versículos 22 a 24? Marcos capítulo 11, versículos 22 a 24. O que diz aí? E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedir, orando e crendo, que o receberá, tê-lo-eis. Então, nós precisamos ter fé, acreditar e, sobretudo, com a consciência limpa, como nós falamos aqui. Por quê? Porque é a oração de Daniel. Quando nós estamos vivendo no espírito de Daniel, nós estamos vivendo debaixo da autoridade de Deus. Nós temos autoridade para impor as mãos sobre as pessoas, interceder pelas pessoas, porque as pessoas estão angustiadas, elas estão desanimadas, depressivas, ansiosas, e nós temos as palavras de vida, amém? Nós temos palavras de vida para abalar este mundo, para sacudir este mundo. Deus está dizendo, olha, vocês precisam marchar. Porque, vamos ser sinceros, gente, o que é um vírus diante de Deus? O que é? Não é nada para Deus, não é nada. Deus, ele quer quebrar esses obstáculos, eu citei apenas um exemplo aqui. Esse cerco, mas nós precisamos nos posicionar como Daniel, para sermos um espetáculo para o mundo. E assim, o nome de Deus será honrado e glorificado. Milagres seguirão aos crentes. Satanás também vai fazer os seus milagres. Mas aqueles que são sinceros se posicionarão ao lado daquilo que é a verdade. E a Fabiana vai ler agora um texto. Na verdade, me veio um texto em mente, que diz o seguinte: Eis que aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Daí a importância, queridos, que nós precisamos de cair de joelhos diante de Deus, confessar os nossos pecados. E se você não está lembrando de nenhum, pergunta, porque o Senhor vai responder. Fabiana, então agora naquela voz de narradora que você tem, aqui quando você narra as histórias, eu quero que você leia aí a oração de Daniel. Tá? Está em capítulo 9. O Jorge vai fazer um apanhado histórico. Faz um apanhado histórico aí rápido, Jorge. A gente estava até conversando sobre isso lá fora. Qual era o contexto aqui de levar Daniel a fazer esta oração? Era um cativeiro, não é isso? Era um cativeiro. Na verdade é bem, assim, muito longo, né? Mas eu vou resumir rapidamente aqui, isso. Tá? É que os 70 anos de cativeiro já estava acabando. E não tinha nenhum sinal de Deus ainda, nada. Então Daniel acabou ficando preocupado com isso, né? E depois ele teve aquela visão também sobre as 2.300 tardes e manhãs que o santuário seria santificado, purificado. Aí ele ficou também preocupado com isso também. Aí vem essa questão aí da oração. E agora, esta é a oração que você precisa aprender. Olha só, vamos ouvir de forma bem solene na narração da nossa querida Fabiana, e depois nós vamos comentar. E o programa logo vai encerrar. Mas vamos ter outros programas para continuar esse tema. Fabiana, começa lendo aí a partir do versículo 3. Daniel 9, do 13 em diante. Até o 19. Na minha Bíblia diz: Vai lá. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei, dizendo: Ah, Senhor Deus, grande e tremendo,
que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos, cometemos iniquidade e procedemos impiamente. Fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos que de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. E não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a sua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição ou juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Você foi até qual versículo aí? 12. Até o versículo 12? Continua. Tem mais. Até onde? Até o 19. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à sua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, o Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia, pecamos e procedemos impiamente. O Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-te a sua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades, dos nossos pais, tornou-se Jerusalém e a teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o seu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve os teus olhos, e abre os teus olhos e olha para a nossa desolação, e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em suas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. E depois que ele fez essa oração de humilhação, de confissão de pecados, até pelos antepassados, hein? Lá no final que ele então fez a oração, eita, olha, eu fico arrepiado com isso aqui, viu? É muita emoção. Amém? Amém. Aí depois que ele então foi lá, orou, clamou, inclina, ó Deus, os teus ouvidos, não é? E ouve
Abre os teus olhos. Aí sabe o que aconteceu? Olha isso aqui agora, hein? Do 20 em diante. Daniel capítulo 9, do 20 em diante. Enquanto eu ainda estava falando e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo, o povo de Israel, e lançando a minha súplica perante o Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Sim, enquanto eu ainda estava falando na oração, escute bem agora, o homem Gabriel, o anjo Gabriel no caso, que ficou no lugar de Lúcifer quando Lúcifer se rebelou, tá? Que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Escute agora, hein? Ele me instruiu e falou comigo dizendo, Daniel, agora vim para dar-lhe habilidade e entendimento. E olha o 23 terminando. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te mostrar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Você, meu amigo e minha amiga, você é muito amado lá no céu quando você ora com autoridade. Amém? Amém. Quando você confessa seu pecado, quando você se humilha, tremendas coisas Deus faz através de você. Eita, eu pego, sabe, emocionado isso aqui, porque eu creio nisso. Isso tem sido uma realidade na minha vida também. Na minha vida também, na vida de cada um de nós aqui. Você é conhecido pelo nome, você é chamado para impactar vidas. Você é chamado para entrar em lojas, para falar até com mendigos de rua, com pessoas lá na sarjeta do pecado, e pregando com autoridade, com a consciência limpa, com confissão de pecado. O anjo Gabriel dizer, você fulano e fulana é conhecido no céu, é muito amado, é muito amada, eu vim para responder a tua oração. Amém? Amém. Porque Deus, sabe o que Deus nos dá? Pra gente ir terminando então, a hora voou, hein? A hora voou. Mas é bom, né? Porque aí fica com gosto de quero mais pra semana que vem. Mas tome nota, porque daqui a pouco, se você quiser mais informações sobre isso aqui durante a semana, você vai ter no WhatsApp, através da orientação em áudio. Olha só esse texto fantástico que o Jorge vai ler agora em Lucas capítulo 10, versículo 19. Diz assim, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Amém! Quando você ora como Daniel, quando você ora segundo a vontade de Deus, você começa orando assim, pedindo espírito de arrependimento, pedindo que Deus faça você enxergar a malignidade do seu pecado, pedindo que Deus revele quem você é, ou seja, revele o seu caráter, e aí você vai, e depois você começa a interceder por uma, duas, três ou mais pessoas. Vamos saber isso ao longo da semana, daqui a pouco pelo Zap, tome nota, e também na semana que vem voltando aqui na rádio. Sabe, Deus te dá autoridade. E o que é Satanás diante dessa autoridade? Anjos não são nada, eles tremem na base. Porque quando nós oramos em voz alta, como que Daniel orou aqui? Foi pensamento? Não, com certeza não. Quando nós oramos em voz alta, as hostes de Satanás tremem e fogem. Satanás não pode suportar o som de fervorosas súplicas ascendendo ao trono de Deus. A oração em voz alta dá um sentido mais objetivo aos nossos pensamentos e torna mais definidos os nossos pedidos. É por isso que nós devemos aprender a orar em voz alta, onde apenas Deus possa ouvir. E Ele enviará o teu anjo, porque você tem um anjo. Você, quando dobra o joelho, você tem um anjo lá que foi comissionado para acompanhar você. E Deus vai dizer, vai lá. Vai lá porque eu ouvi a oração dessa pessoa, porque ela é fiel diante de mim. E eu dei autoridade para ela, para fazer coisas maravilhosas. Olha, nós tínhamos mais coisa para falar. Tinha até uma dica de saúde aqui, mas não vai dar tempo, viu? Mas enfim, né? Hoje foi tudo saúde espiritual. A Fabiana vai fazer um comentário e eu vou fechar então com o WhatsApp para você saber sobre isso e muito mais ao longo da semana, tá? Que aí você vai ter as orientações mais aprofundadas e meditações diárias sobre esse assunto, para você ser um intercessor de poder e de autoridade que Deus quer te dar diante dos céus e do universo. Alexandre, no testemunho de hoje, a nossa ouvinte, ela falou que quando ela começou a orar, que ela sentiu o quê? Você lembra? O que ela sentiu? Medo.
E é muito comum, são muitas as pessoas que têm medo, que elas sofrem com medo e por isso, inclusive, não conseguem se levantar de madrugada e não conseguem se colocar de joelhos. Porque quando o inimigo vê que você está se movimentando para buscar a face do Senhor, ele envia os seus anjos para poder te assustar. E isso é real. Para poder fazer com que você sinta opressão, para que você desista de orar. Mas, se você é persistente e se você clama pelo nome do Senhor Jesus, nenhum dos demônios ficam ali naquele lugar. Todos eles se afastam e os anjos do Senhor se aproximam, abrem as suas asas sobre você. E você pode iniciar a sua oração falando por si mesma, mas quem termina a sua oração é o Espírito Santo, lhe trazendo à mente nomes, pessoas e situações. E se o inimigo e os demônios vêm por um caminho, por 7 eles vão voltar. Amém. Eita! Glória a Deus. Isso é bíblico. Amém? Eita coisa boa, né? Então vamos lá. Olha, eu tô animado hoje aqui, hein? Esse tema me anima, viu? E a Fabiana é culpada do meu ânimo, porque foi ela que apresentou para mim os momentos de intimidade com Deus, né? Então vamos lá. Você vai orar durante a semana, tá? A partir de hoje, de madrugada. Peça para que o teu anjo acorde você de madrugada e comece a orar intercedendo pelas pessoas, seguindo tudo que você ouviu aqui no ar. Ao longo do dia, vá conversando com Jesus em pensamento ou falando. Quando vier os pensamentos maus, você diga a Deus: Senhor, leve esses pensamentos maus cativos a Jesus. E sempre ao final do dia, ore agradecendo pelas bênçãos que Ele concedeu. Terminando, em definitivo, Alexandre, eu quero saber mais informações. Aí agora vem o WhatsApp, se você quiser caminhar conosco e ser um intercessor de poder. Para Deus fazer maravilhas, hein? E vamos ter cada orientação essa semana. Olha, nos chame no WhatsApp, tá? Tenha paciência que a gente vai responder ainda hoje, até de noite. Porque à noite, lá por volta de 9 da noite, a gente vai passar a orientação da semana. 11 9 58 17 3591. E eu peço que vocês orem por uma moça chamada Tia Beth. Teve coronavírus e ela ficou com sequelas muito complicadas. Tia Beth, lembre-se dessa pessoa, tá? Ela é tia do Alex Trindade, lá de Diadema. Ela está internada ou está em casa? Ela está internada ainda, mas logo vai sair, mas vai vir com muita sequela. Vamos orar, porque Deus é poderoso. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E uma coisa que tenho aprendido: não importa a sequela, o Senhor usa para edificação e para salvação. Caminhe conosco então, receba mais informações sobre o que você ouviu no programa de hoje, meditações diárias sobre intercessão, a orientação da semana para você ser um intercessor, uma intercessora de poder. Vou falar mais 2 vezes e vou terminar, que o tempo já estourou. 11 9 5817 3591. 11 9 5817 3591. Enquanto a gente já vai entrando aí com a música final de oração, eu repito a última vez. 11 9 5817 3591. 11 9 5817 3591. Deus te abençoe, Fabiana. Até a próxima. Até o próximo domingo, Jorge, Wesley, Alexandre, caro ouvinte. Jorge, um grande abraço. Até a próxima. Até domingo que vem. Deus abençoe a todos. Um grande abraço também ao Wesley e a todos vocês. Amamos vocês em Cristo. Um beijo no coração. Pratique intimidade com Deus em momentos a sós com Cristo. E lembrem-se, vigiai e orai para não cair em tentação. 11 9 5817 3591. Caminhe conosco. Fique na paz.